Então, o nosso projeto atual, historiográfica, vem com a ligação dessas tendências de longa duração na Constituição da nação brasileira, na Constituição da mulher brasileira, na Constituição da noção de raça no Brasil, e com prostituição, turismo sexual e tráfico das mulheres. Um dos artigos e objetos de interesse principais para mim dentro desse contexto é um grupo de prostitutas estadunidenses que chegam no Rio de Janeiro em 1917 e ficam aqui em 18 e causaram uma certa rebuliço dentro da noite carioca e também uma crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, porque, de novo, aqui eram mulheres brancas, americanas, a Primeira Guerra Mundial está rolando, os Estados Unidos está tentando atrair o Brasil para o lado aliado, e o Brasil eventualmente entra na guerra ao lado dos aliados. O Brasil não quer insultar os Estados Unidos é simbólico de tudo que é bom e moderno no Brasil e no mundo, mas aí tem essa tropa de mulheres de uma teatro de revista americano que chegaram no Rio e estão praticando a venda de sexo, fazendo programas em lugares e horários que elas não devem estar, tipo durante a tarde no Café Colombo, ou na Paineiras, ou durante assim os espaços frequentados pela burguesia branca carioca de mulheres respeitáveis. Isso causou toda como falei, uma crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos e também uma crise para os Estados Unidos, como é que eles iriam lidar com essa questão, porque não podia simplesmente expulsar as mulheres do Brasil, mas eles queriam fazer isso, e construindo um discurso de escravidão branca e tráfico de mulheres foi o caminho que eles encontraram para tentar resolver esse problema. Né? E a base dessa pesquisa tem sido duas coisas em geral. Os arquivos documentais do consulado americano, que nós temos no Arquivo Nacional aqui no Rio de Janeiro e também no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, os documentos que o consulado americano e a embaixada americana gerou na época, e também os arquivos da imprensa popular carioca na época, que tinha uma outra visão desse dilema, dessa questão. Né? E grande parte do meu trabalho tem sido tentar contabilizar o discurso oficial do governo americano relatando o que estava acontecendo no Rio para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, com o que por exemplo, Fonfon, Malho, o Diário da Noite, vários outros, jornais e revistas do Rio de Janeiro estavam falando desses casos. Né? E contabilizando esses dois arquivos, me permitiu a constituir uma hipótese sobre como é que o governo americano lidou com essa questão e como é que o governo brasileiro também foi envolvido na sua resolução, e apontava para uma tendência geral de higienização da população de americanos que viviam no Rio naquela época. Você tinha toda uma colônia americana que existia aqui, que antes da Primeira Guerra Mundial não era muito associada com imperialismo ou com os projetos de prestígio e capital dos Estados Unidos no Brasil. Muitos deles eram prostitutas, muitos deles eram marujos foragidos ou que abandonaram seus navios, vários eram engenheiros. Se um dia vocês assistem ao filme Butch Cassidy and the Sundance Kid, que é um filme extremamente clássico, velho oeste americano, você vê um pouco dessas figuras americanas que estavam circulando por América Latina no início do século XX, final do século XXI. Enfim, ambos esses figurões, a Butch Cassidy e Sundance Kid, dois bandidos americanos do Velho Oeste, foram mortos em Bolívia, porque eles, assim, chegaram em Bolívia para continuarem a praticar roubo ao banco, coisas dessa natureza, e tinha várias figuras desse tipo, norte-americanos, espalhados pela América Latina, final do século XIX, início do século XX, quando os Estados Unidos começou a se transformar, após a guerra com a Espanha, em 1898, numa potência mundial e hemisférico. E aí tinha todo o que eu chamo de um profilaxis imperial, que era uma tentativa de limpar a colônia americana, de expulsar aqueles americanos que eram entendidos como problemáticos para a propagação de uma visão moderna e respeitável dos Estados Unidos. E essas prostitutas americanas que estavam aqui no Rio eram um grupo que foi alvo
dessa profilaxis imperialista. E o interessante é que a fundação da Sociedade Americana do Rio de Janeiro, que ainda existe até hoje, foi durante esse período, e a tarefa principal deles na época, de acordo com os documentos deles, era, de fato, trabalhar em conjunto com a polícia do capital, ou seja, a polícia carioca, e o Departamento de Estado americano para limpar Rio de Janeiro de todos aqueles americanos que eles consideravam vagabundos de praia, bêbados e malandros que acrescentavam nada à colônia americana. Então, esse projeto também tocava no meu, um pouco no, volta para o meu mestrado, que era uma análise histórica da população anglo-americana no Rio de Janeiro enquanto imigrantes. Eu nasci nos Estados Unidos, eu sou imigrante norte-americano. E o que eu ouvia falar de muitas pessoas, colegas, professores e tudo, na minha época de graduação e de mestrado, é que americano imigrante não existe. Existe gringos, existe turistas, mas imigrante não, ninguém vem para o Brasil, sabe? Ninguém sai do paraíso que é os Estados Unidos para morar no Brasil. E eu falei, mas isso que é estranho, eu moro aqui, eu conheço vários americanos, dezenas de americanos ingleses, canadenses, nova-zelandenses, australianos, que moram aqui e que são casados com brasileiros, têm filhos brasileiros. Não estão aqui de passagem, não estão aqui só para curtir carnaval, moram aqui. Será que isso é uma coisa tão estranha assim? E o que eu descobri na minha pesquisa de mestrado era, não, de fato, os anglo-americanos, tomados em conjunto, os anglofalantes, são entre os 10 maiores grupos que geram imigrantes para o Brasil, historicamente falando. Isso é muito estranho, porque nós, enquanto brasileiros, nós não pensamos sobre isso. Nós não pensamos em americanos ou ingleses enquanto imigrantes para o Brasil, mas até o próprio Gilberto Freire escreveu um livro sobre isso. E eu descobri que esse povo existia. Então, esse atual projeto historiográfico que eu tenho, olhando para prostitutas, olhando para vagabundos de praia, olhando para marujos falidos norte-americanos em terras cariocas, é uma extensão desse projeto de longa duração do meu mestrado, de tentar desmistificar a presença anglo-americana em terras brasileiras, né, como uma coisa que não é exclusivamente uma coisa de classe A, burguesa, colonialista, cheia de gente rico. Até hoje existe muita gente aqui que trabalha como professor em inglês, trabalha na indústria de petróleo, coisas dessa natureza, e não são burgueses, não têm acesso à capital. Podem até trabalhar para companhias internacionais, mas muitos deles acabam demitidos ou se demitindo e vivendo e morando até aqui. Então, isso faz parte desse projeto historiográfico também, recuperar, vamos dizer, o lado não respeitável da presença anglo-americana no Brasil. Então, ultimamente, o que eu estou tentando fazer muito é pular eu já fiz muita pesquisa do início do século XX, final do século XIX, e também pesquisa etnográfica e recuperando história, historiografia da prostituição carioca dentro desse contexto de migrações em raça, no final do século XX, entre 1980 até a data atual. Mas esse grande período entre, vamos dizer, 1900, Segunda Guerra Mundial, até a ditadura militar, nós não sabemos muito sobre a prostituição no Rio de Janeiro, estritamente falando, seja de estrangeiros, ou seja de nativos, sabe? Nós não temos informações. Tem muita informação gerada por historiadores, inclusive do próprio PPGH, sobre o período final da Velha República, final do Império, a Velha República, indo até o início do Estado Novo, e tem muito trabalho feito por antropólogos da reabertura década de 80 para cá, mas tem muita pouca coisa que tenha sido escrito desse intermédio entre, vamos dizer, 1940 e 1980. Então, outro projeto historiográfico que eu estou envolvido é a tentativa de recuperar essa história da prostituição nesse meio período, entre a Segunda Guerra Mundial e o fim da ditadura, vamos dizer. Então, esse é outro projeto em que eu estou empregando uma ótica estritamente historiográfica e nem tão antropológica. Mas se você tiver interesse nesses
objetos que eu estou estudando, ou se você tiver interesse na historiografia dos Estados Unidos, Canadá, na Inglaterra, como que isso interage com o Brasil, particularmente, eu sou uma das pessoas dentro do PPGH com quem você deve conversar. Eu sou o nosso gringo residente americanista nesse sentido. Bom, boa noite. Eu espero ver vocês nos corredores do PPGH daqui a pouco, dentro de alguns meses, quando essa atual crise acaba.